Roma é uma das mais lembradas, estudadas e celebradas nações de toda a história. Não sem motivo, afinal, muito do que se construiu ali é base para nossas noções de Estado, República, Nação e Império até os dias de hoje. Pois é, existe toda uma mística sobre Roma, uma mitologia de quem foram os romanos. Não apenas para nós, observadores de um futuro distante, até para os próprios romanos. Sim, eles também se escoraram em concepções mitológicas para se entender como nação, conceitos que mudaram conforme Roma mudou. Hoje, vamos para o reino dos deuses e dos heróis, para suas batalhas e fundações, buscando nada menos do que a origem de Roma. Antes de tudo, vale abrir uma ressalva. Estamos falando de origens mitológicas, portanto, tratamos de uma espécie de narrativa que tem como objetivo dizer algo a respeito dos romanos, apesar da realidade. Algo que tem mais a ver com aquilo que eles queriam dizer a seu respeito do que a verdade arqueológica de sua origem. Até porque as fontes históricas que dão conta das origens de Roma contam com um arsenal limitado de informações. E, do pouco material disponível, levanta-se a hipótese de que Roma teria sido formada em meio à aliança dos povos latinos e sabinos contra as invasões do povo etrusco, sem lobos ou deuses. Na contrapartida, o relato lendário mitológico sobre a fundação de Roma é resultante da combinação de duas versões diferentes, remetendo a momentos diferentes da história de Roma, uma de origem grega e a outra de origem latina. Essas origens se fazem presentes em duas obras em especial, que servem como fonte para conhecer os mitos de origem da cidade de Roma. Uma é o poema épico Eneida, escrito por Virgílio, datando do período imperial. A outra é Ad Urbe Condita, desde a fundação da cidade, do historiador romano Tito Livio. Este último baseia seu livro nas histórias que eram contadas sobre a fundação da cidade, que teria ocorrido por causa de dois gêmeos, Rômulo e Remo, que haviam sido amamentados na infância por uma loba que os encontrara perdidos às margens do rio Tibre. Essa origem remonta a 753 a.C., e foi basicamente a favorita até meados de 27 a.C. Nessa hora, toda uma carga grega foi infundida na história. Mas, por quê? Muito bem, em 44 a.C., com a morte de César, que detinha todo o poder em Roma, mas que nunca se tornou imperador, o controle do Estado se dividiu entre três generais: Marco Antônio, Lépido e Otaviano, ou Otávio, simplesmente. O poder, frágil como é, logo se desestabilizou. Lépido perde rápido sua influência para Otaviano. Marco Antônio vai ao Egito e passa a governar a parte oriental do Império, enquanto vive sua aventura shakespeariana com Cleópatra. Daí que, de forma dramática, Cleópatra se suicida e logo em seguida, Marco Antônio é derrotado num campo de batalha por Otaviano, em 31 a.C. Este, que era herdeiro direto de Júlio César, foi responsável pela derrota dos conspiradores ligados à sua morte, e também foi quem concentrou em si o poder máximo sobre Roma, fundando o famoso e grandioso Império Romano. Otaviano então é nomeado Princeps Civitatis, ou seja, primeiro cidadão do Estado. Caio, Júlio, César, Otaviano, Augusto, o primeiro imperador do maior império do mundo conhecido. Ele acreditava que a grandeza desse império deveria se refletir em toda a cultura latina. Então, no intuito de erguer alicerces mais heróicos no até então aceito mito de formação, contrata um poeta. Esse poeta é ninguém menos que Virgílio, e é na epopeia Eneida que se encontra a história do nascimento de Roma, de um início bem anterior ao nascimento de Rômulo e Remo. Esse novo mito foi criado pelo poeta traçando a árvore genealógica do poder romano, começando com Enéas, um herói troiano, chegando até Otaviano. Perceba, fortalecer a figura do imperador e do império era o verdadeiro propósito da obra. Por exemplo, abre aspas, outros povos, estou certo, trabalharão com mais primor o bronze, farão saltar do mármore figuras que parecerão vivas, serão melhores tribunos, melhores astrônomos, mas vós, romanos, tereis por missão governar os povos, impor condições de paz, poupar os vencidos e subjugar os soberbos. Esse trecho da Eneida, Magnum Opus de Virgílio, diz muito sobre os propósitos da obra e da mentalidade do povo romano e do seu imperador. Em primeiro lugar, por deixar claro que os romanos não faziam questão de ser os criadores de todas as coisas que lhes interessavam. A título de exemplo, eles poderiam muito bem usar a arquitetura dos gregos e a astronomia dos egípcios sem pudor nenhum. O importante era, ao menos naquele momento de sua história, exercer controle sobre a maior extensão possível do mundo conhecido.
Esse período, designado como Pax Romana, é caracterizado pela paz interna do Império, mas esse povo jamais deixou de conquistar e se impor. E mais do que isso, a Eneida não só propunha exaltar o povo latino e estimular seu caráter beligerante, mas também a desenvolver uma identidade mitológica grandiosa para seu líder. Passará o tempo, passarão os anos e ainda serão descendentes de Enéas que vão submeter ao seu domínio Argos, a famosa Micenas e a pátria de Aquiles. Da nobre estirpe troiana nascerá César, cogominado Júlio, nome oriundo do grande Iulo. Seu império estender-se-á até o oceano, ou seja, ali começava a cidade de Roma. E aí eu te pergunto, quem poderia questionar um imperador semideus? Pois é, galera, religiosidade e poder andam de mãos dadas faz tempo. E aqui nós temos um exemplo fantástico de como isso operou ao longo da história. Hoje, o grande império é um fato histórico e fruto de um passado distante. Entretanto, esse conjunto de ideias que surgiram em Roma continuam ecoando na mente das pessoas. A história, ela muda, mas também se repete. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.